E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num negócio super fascinante que está literalmente na nossa janela, a biologia da cidade sem sono. Sabe aquela ideia super romantizada, celebrada em filmes e músicas, das metrópoles que nunca apagam as luzes? Pois é, por trás de todo esse glamour existe uma teia super complexa de consequências biológicas e ambientais. Vamos desconstruir a verdadeira ciência da insônia urbana, usando os dados mais recentes que temos disponíveis. Bora lá? Para começar nossa conversa, pensem rápido. O que é que conecta as luzes vibrantes de Las Vegas, a loucura do trânsito de São Paulo e o brilho neon de Tóquio? Superficialmente, claro, são gigantescos polos econômicos e culturais, mas a resposta fisiológica que une as populações dessas cidades vai muito, mas muito além da geografia. Todas elas compartilham um fenômeno invisível que está alterando silenciosamente o funcionamento do corpo humano em escala global. Isso nos leva direto para a raiz cultural de tudo isso, a famosa cidade que nunca dorme. Esse é o apelido histórico que surgiu pela primeira vez na imprensa americana lá em 1912, originalmente para descrever Nova York. Só que hoje ele se aplica a dezenas de capitais no mundo inteiro. O que começou como uma sacada publicitária para celebrar a vitalidade contínua e a operação 24 horas por dia, acabou virando objeto de uma investigação médica seríssima. Aquele slogan que era um símbolo de energia, infelizmente virou um indicativo claro de esgotamento. O mito da cidade sem sono. A gente precisa olhar para os dados reais dessa história, de populações que estão sempre ativas. E olha, a frieza dos números chega a assustar. Informações coletadas no mundo todo através da Jawbone, aquela fabricante de tecnologia vestível, mostram que dormir as recomendadas 8 horas por noite virou um verdadeiro luxo. O pessoal em Seul, por exemplo, dorme em média só 5 horas e 44 minutos. Tóquio vem coladinha aí com 5 horas e 46 minutos. E a cidade do México marca 6 horas e 32 minutos. É um retrato de megacidades sofrendo diariamente de uma privação de sono severa. E lá nos Estados Unidos, a capital do entretenimento noturno traz um número igualmente impactante: 14.833. Essa é a quantidade média mensal de buscas no Google por termos ligados à insônia só no estado de Nevada. Isso faz de Nevada o estado mais privado de sono de todo o país. São milhares de pessoas constantemente caçando soluções para conseguir dormir no meio do trabalho em turnos e de toda aquela agitação. 2. Ladrões do sono, luz e ruído. Mas o que é que fisicamente está roubando esse nosso descanso? Bom, existem dois grandes vilões ambientais nas grandes cidades: a poluição sonora e a luminosa. Vamos focar primeiro no barulho. Comparar metrópoles revela fatos super curiosos. De um lado, a gente tem São Paulo registrando quase 69 decibéis. Do outro, Paris com quase 59 decibéis. Só que, incrivelmente, estudos globais recentes classificaram Paris como a cidade mais barulhenta do mundo. Por quê? Porque não se trata só do volume absoluto do som. É toda a mistura opressiva de ruas apertadas, trânsito denso e a percepção do ambiente que gera um estresse urbano constante, detonando severamente os padrões de sono de quem vive ali. E aí temos o impacto tremendo da luz. A chamada luz artificial à noite, ou ALAN na sigla em inglês, tem uma relação biológica direta com os nossos ritmos circadianos. Acontece que a troca global das lâmpadas antigas por LEDs, que foi projetada lá atrás visando eficiência energética, trouxe uma emissão fortíssima de luz azul para as ruas. Essa luz entra direto pelos nossos olhos e atinge a região do cérebro responsável pelo relógio biológico, simplesmente interrompendo a produção de melatonina, que é o hormônio fundamental para induzir o descanso do corpo. E as consequências médicas disso são muito profundas. Essa luz azul, especificamente na faixa de 450 a 480 nanômetros, literalmente engana o nosso cérebro, fazendo ele achar que ainda é dia claro. Para se ter uma ideia, pesquisas provam que só 15 minutinhos de exposição a essa luz atrasam o pico da nossa melatonina em 21 minutos. E quem fica exposto cronicamente à iluminação externa pode demorar quase meia hora a mais para adormecer. Ou seja, o brilho da cidade que a gente acha lindo, paradoxalmente vira um agressor biológico pesadíssimo, aumentando os riscos de obesidade, depressão e de distúrbios metabólicos. 3. A desigualdade do descanso. Agora, será que todo mundo compartilha esse fardo da vida moderna do mesmo jeito? A resposta é não. O lugar onde você mora numa metrópole determina muito a qualidade do seu sono. A geografia social conta demais. Um estudo minucioso da Fiocruz mostrou que, em áreas urbanas de alta segregação socioeconômica, quase 54% dos moradores sofrem de privação de sono.
Já nas áreas de baixa segregação, esse número cai para cerca de 41%. Na média, populações que vivem nas margens e nos espaços segregados perdem 14 minutos de sono todas as noites se comparadas ao pessoal de regiões mais ricas. E esses dados expõem de forma muito isenta como as dinâmicas sociais se refletem no simples ato de fechar os olhos. Esse número aqui é impactante. Quase 59% dos residentes negros morando em bairros segregados relatam dormir menos de 6 horas por noite. A análise demonstra direitinho como o endereço, a desigualdade de moradia e a demografia se alinham perfeitamente com a perda da capacidade de descansar. A ciência explica exatamente as causas disso. O medo diário da violência dispara os níveis de ansiedade, jogando o sistema nervoso em um estado contínuo de hiperexcitação e vigilância. É quase impossível relaxar profundamente assim. E para piorar, o próprio ambiente físico entra na conta. Ruas mal planejadas, falta de calçadas, mobilidade urbana terrível e pouca coesão social criam uma atmosfera de estresse que não para nunca. No fim das contas, o próprio espaço físico urbano atua ditando quem tem o privilégio de se recuperar fisicamente à noite. 4. O mistério de Kalati. Vamos dar uma pequena pausa nessa loucura das grandes metrópoles para analisar uma história que parece ficção científica. O que acontece quando o ambiente força uma vila inteira a adormecer por dias a fio? Do nada, os moradores de Kalati, no Cazaquistão, começaram a cair num sono súbito. Nas escolas, caminhando pelas ruas, no meio do trabalho, acordando só dias depois cheios de confusão mental e alucinações. No começo, todo mundo achou que era a radiação de uma velha mina de urânio ali perto. Mas após anos investigando a água, o solo e a comida, os cientistas descobriram um mecanismo totalmente diferente. A resposta química desse mistério é brilhante e assustadora. Primeiro, aquela mina desativada inundou. A madeira das velhas estruturas apodreceu embaixo d'água, liberando quantidades absurdas de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. Dependendo de como o vento soprava e da pressão do ar, esses gases tóxicos cobriam a vila e literalmente deslocavam o oxigênio para fora da atmosfera. O cérebro humano, sentindo a falta aguda de oxigênio, reagia da forma mais radical. Reduzia o próprio metabolismo e forçava uma espécie de coma defensivo muito parecido com um sono profundo. É uma aula impressionante de como compostos ambientais podem simplesmente sequestrar nossas funções vitais. 5. A adaptação, o Inemuri, no Japão. Voltando aos nossos centros urbanos que operam sem parar. Como a cultura reage quando a exaustão vira regra geral? O Japão nos dá uma visão excepcional de como uma sociedade inteira se adapta e tolera o esgotamento publicamente. O conceito japonês de Inemuri se traduz mais ou menos como dormir estando presente. É aquela prática super difundida de cochilar em público, seja encostado no vidro do trem, no meio do escritório ou até durante reuniões. Numa cultura onde a devoção ao trabalho acaba cortando o sono em casa, ceder ao cansaço na frente dos outros não é visto como preguiça. Pelo contrário, é super elogiado como um símbolo inegável de que a pessoa deu sangue e trabalhou de forma exaustiva. Contudo, não pensem que é bagunça não. A prática tem regras sociais bem rígidas. Para fazer o Inemuri certinho, tem que ficar o mais compacto possível. Não pode invadir 1 milímetro do espaço do vizinho. O silêncio é obrigatório, então nada de roncar. E o detalhe mais curioso, não se pode fazer a cama. O sono tem que parecer repentino, como se o corpo tivesse travado uma batalha heróica contra o cansaço até o último limite e desligado sozinho. E claro, a sociedade só tolera isso se ficar muito claro que o cochilo vem de trabalho duro e não de uma balada irresponsável na noite anterior. É um verdadeiro malabarismo cultural para lidar com o déficit crônico de descanso. 6. O futuro do sono urbano. Tendo tudo isso em vista, como a gente harmoniza o progresso, a economia e a segurança da cidade com respeito absoluto pelo nosso sistema neurológico? Pesquisadores e urbanistas já estão trilhando esse caminho. Existe um apelo global super forte que diz: trate o período noturno urbano como um recurso compartilhado a ser racionado pela biologia, não apenas por lumens. A ideia genial aqui é classificar a noite natural e a escuridão suave como recursos valiosíssimos de saúde pública, exatamente como a gente faz com a qualidade da água ou do ar. Projetar uma cidade não é só sobre colocar a lâmpada mais potente, é sobre medir como essa luz vai bater na saúde endócrina de todos nós. E na prática, as evidências apontam para medidas super factíveis. Os governos locais podem e devem adotar o que chamam de toques de recolher dinâmicos de luz quente. A sacada é a seguinte: depois das 11 da noite, a temperatura de cor das luzes das ruas reduz para perto de 3.000 Kelvin.
Isso deixa a iluminação bem mais amarelada e quente, cortando aquela radiação azul problemática. Junto com isso, a tecnologia permite reduzir os LEDs para 30% da potência máxima. E estudos na Dinamarca testaram isso e viram que essa mudança diminui o ataque à nossa melatonina em impressionantes 35%. Tudo isso sem comprometer em nada a segurança do trânsito e dos pedestres. Um planejamento onde a energia e a biologia saem ganhando juntas. Então encerramos a nossa exploração com uma provocação. Depois de entender a loucura celular envolvida em uma única rua com luz artificial, a nossa percepção muda, né? Ao olhar pela janela hoje à noite, qual é a grande conclusão? Aquela infinidade de pontos brilhantes rasgando a escuridão continua sendo um tributo vibrante ao sucesso e ao progresso humano? Ou será que a gente já consegue enxergar, escondidinho debaixo do neon, um risco ambiental gigantesco que desregula os nossos ritmos naturais mais profundos? Fica essa reflexão no ar. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje e até a próxima.